A origem desse desejo de ser uma pessoa perfeita em todos os sentidos. Hoje eu quero falar para vocês sobre um exemplo de um atendimento que eu fiz recentemente para trabalhar exatamente isso. Uma pessoa, que eu não vou revelar obviamente quem é, passou nessa sessão e aprendeu muito sobre ela mesma e talvez você possa aprender um pouco sobre você ouvindo este exemplo. É claro que aquilo que essa pessoa viveu não necessariamente é a mesma história que a sua. Entretanto, você pode pegar de ensinamento para entender que muitas vezes aquilo que você vive hoje é um reflexo de coisas que você aceitou no passado e não olhou com clareza. Vai ficar mais claro assim que eu explicar. Vamos lá. Essa pessoa que ela veio passar no atendimento, ela recebeu um atendimento online à distância, onde eu usei a conexão com o meu próprio eu superior para acessar o campo dela e ver a verdade sobre aquilo que ela estava vivendo. O que ela contou para mim? Eu acabei de sair de um relacionamento porque eu sentia que naquele relacionamento eu não podia ser eu mesma, tinha dificuldade de me posicionar, consegui fazer esse movimento, mas quero trabalhar isso porque eu estou me sentindo uma dor dentro de mim, um vazio dentro de mim por não ter conseguido manter aquela relação. Então a pessoa tinha um desejo de conseguir se posicionar, tinha um desejo de conseguir ter a própria opinião, ter a própria vida definida, o próprio destino definido, só que estava com dificuldade para se posicionar em relação a isso e já tinha voltado várias e várias vezes com aquele relacionamento anterior. Então ela percebia uma dependência emocional dentro dela mesma. Muito bem. Nesse momento eu conversei com ela, ouvi um pouco do que ela estava trazendo, né? E eu fiz uma leitura do campo dela. Por quê? Muitas das coisas que nós sentimos e nós estamos pensando, na verdade está no nosso inconsciente. E eu não ia conseguir olhar para aquilo rapidamente só ouvindo a história dela, como seria talvez em processos diferentes. Então eu pedi permissão para acessar o campo dela e pedi para que o campo dela, a fonte que existe dentro dela, a chama trina dentro dela, o eu superior dela, me revelasse qual é a verdadeira origem disso. E veio uma sentença para mim, uma frase, que é a crença raiz que estava criando toda aquela dificuldade na vida dela. Qual era essa crença raiz? Era uma frase que dizia: eu sou imperfeita. E eu perguntei para ela: essa frase, você sente em algum nível dentro de você que ela é verdade? Mesmo que você não queira que seja. Você sente que ela é verdade em algum nível ou não? Ela não faz o menor sentido. Eu já tinha visto no campo dela, tinha visto com quem era a situação, inclusive já. Né? Aí ela trouxe: faz sentido. O ponto é, a mãe dessa pessoa era uma mãe muito, como eu posso dizer, direcionadora. Ela tinha que pedir bênção para a mãe para qualquer coisa. E muitas vezes a mãe dela dizia que aquilo que ela estava fazendo não era perfeito, não era bom o bastante, estava errado, tinha que fazer melhor como aquela outra pessoa, X, Y, aquele movimento de comparação. Né? E aí isso fez com que ela, provavelmente na infância, a imagem que eu via como se ela fosse uma criança, ela sentisse para ela mesma, ninguém disse para ela que ela era imperfeita, a verdade que ela tinha para ela mesma era: eu sou imperfeita. Por quê? Porque eu não estou seguindo o padrão que a minha mãe está pedindo para eu seguir, eu não estou fazendo aquilo que ela quer que eu faça, eu não estou sendo a menina dos olhos que ela gostaria que eu fosse. Então isso criou dentro dela uma crença de que eu sou imperfeita. O que ela ganhava com isso era justamente o fato de se sentir integrante daquele clã, daquela família, quando ela se permitia ser, entre aspas, controlada, ser direcionada. Então o ganho que ela tinha era o ganho de se sentir pertencente. Sempre tem um ganho, sempre tem. Não necessariamente é o seu ganho, não necessariamente você tem essa crença, mas em caráter de exemplo eu estou trazendo aqui para você. Né? O que eu precisei explicar para ela antes mesmo de fazer o trabalho de crenças, que é substituir aquele pensamento original que estava ali, eu sou imperfeita, por um pensamento mais elevado. Para saber qual era a nova crença que deveria ser instalada, eu consultei o próprio campo dela mais uma vez para entender qual é a verdadeira crença mais perfeita que ela está tentando treinar de aprendizado e que esse desafio veio como oportunidade para que ela pudesse crescer como ser humano. Me veio, só que eu precisava explicar para ela entender. Por quê? Ela provavelmente, talvez você também tenha isso, tinha a crença de que a palavra perfeição quer dizer não errar, né? O perfeito, né? O ser perfeito é o ser que não erra. Mas isso não é verdade. A palavra perfeito, especificamente a palavra perfeito, vem do latim, que quer dizer feito inteiro, ou seja, completo. É isso que quer dizer a palavra perfeito. Não quer dizer sem defeito. Se eu tenho, por exemplo, esse controle aqui na minha mão, né? E esse controle, por alguma razão,
eu o construí. E eu o construí sem essa peça de trás. Construí ele aberto, assim, com as pilhas aparecendo. Se eu disse que ele está concluído, que ele é desta forma, ele está perfeito. Ele está inteiro, ele está completo. Se alguém disser, não, ele está feio porque atrás tem uma abertura, etc. Esse é um ponto de vista, essa é uma perspectiva daquela pessoa, né? Se eu concluir que já está perfeito, já está inteiro, ele já está inteiro. Ele é perfeito como é, porque é aquilo que ele foi feito para ser, né? E isso quer dizer a palavra perfeito. Quando eu trouxe isso para ela, né, esse conceito que quer dizer a palavra etimologicamente, aí sim eu pedi a ela permissão para que nós pudéssemos ressignificar isso energeticamente, espiritualmente e mentalmente dentro da mente, do corpo e do espírito dela. Aí nesse momento foi feita assim, aí sim, né, a modificação desse padrão comportamental que estava ali desde muito tempo atrás, e no lugar veio uma aceitação de que sai a ideia eu sou imperfeita e vem no lugar eu sou eu mesma. Por quê? Ela é perfeita, como sendo ela, porque ela é inteira. Então veio essa certeza para ela, né, juntamente com uma abertura para ela poder tomar as próprias decisões, uma vez que ela já sabe quem ela é. Teve outros pontos dentro da sessão, mas o ponto é, no final ela disse que ela estava sentindo no começo uma angústia, um peso, uma dor no coração, e depois desse processo ela parou de sentir isso e falou, eu preciso pensar sobre isso, preciso pensar sobre o que vou fazer agora, né? E esse é um movimento bom, porque ela se posicionou, opa, quem sou eu? Agora que eu me percebo, que eu já sei, que eu aceitei, que eu sou inteira, que eu sou perfeita como sendo eu mesma, o que eu farei a partir de agora? Para qual lugar eu vou? E como eu vou lidar com isso? Dentro da sessão a gente fez outros pontos também, né? A coisa de olhar para a mãe, pedir permissão para a mãe para se liberar daquele padrão. Foram várias coisas, mas o ponto principal era justamente essa crença de que eu sou imperfeita, para a nova crença, eu sou eu mesma. Então talvez você que esteja assistindo aí, isso não é um padrão, tá? Cada um tem um sistema diferente, é uma teia interna diferente, por isso que a guiança do eu superior é fundamental para saber exatamente o que precisa ser modificado e como ser modificado da forma mais amorosa, mas isso pode no mínimo te dar um insight de onde começar a procurar dentro de você, né, pelo menos racionalmente, mas se você quiser de verdade mesmo aprender a se trabalhar, porque você pode fazer isso em si mesmo, e também transbordar ajudando outras pessoas, e quem sabe até sendo terapeuta, assim como eu, quero convidar você para participar da Semana do Eu Superior, um evento onde eu e minha esposa Aline, a gente vai falar sobre a conexão com o Eu Superior, o desenvolvimento da intuição, para ter essa resposta que eu dei para ela, por exemplo, para você poder se ajudar e ajudar outras pessoas como terapeuta holístico, terapeuta holística. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso evento online e gratuito para você participar, onde a gente vai falar mais sobre esse processo, caso você queira aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Gratidão, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que você tire boas conclusões e você possa fazer movimentos para se conhecer cada vez mais e sair de um lugar de achar que você não é perfeito, não é perfeita. Você é um ser inteiro, você é um ser completo. Deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ou inscrita ainda, e a gente se vê em um próximo vídeo nesse nosso canal. Gratidão.